Não é de hoje que super-heróis fazem sucesso, seja Marvel, DC, Image, e algo que os RPGs permitiram foi você encarnar seu próprio super-herói. Então coloque sua capa e venha conhecer alguns dos principais e mais importantes RPGs de super-heróis que já existiram. Sejam todos bem-vindos à Taberna de Contos. Eu sou o Luiz Vitor e essa é a história que iniciou essa noite. Antes de começarmos, lembre de curtir, se inscrever e compartilhar, porque assim você ajuda o canal a crescer e nos permite lançar mais vídeos como esse. E nos siga em nossas redes sociais, é só pesquisar por Taberna de Contos. A primeira aparição dos super-heróis nos RPGs foi em 1977, pouco tempo depois do surgimento dos RPGs de mesa, com Dungeons & Dragons. Super Hero 2044 seguia a onda que D&D havia começado, mas trazia a ambientação das HQs de super-heróis, seja Marvel ou DC, para nossas aventuras. O cenário do jogo se passa no ano de 2044, como o próprio título indica, após um holocausto global, e os jogadores encarnam heróis que defendem esse novo mundo. Nesse jogo não existiam regras para superpoderes, no lugar disso, você deveria escolher um arquétipo de herói dentre 3 disponíveis e distribuir 140 pontos entre 7 características. E diferente de D&D, que contava com um clássico dado de 20 lados, as regras de Super Hero 2044 se baseavam no uso de dados de 6 lados comuns. É um sistema bem simples e sem muitas opções para explorar, devido ao RPG ser algo novo na época e ainda estar se desenvolvendo, mas suas regras serviram de base para muitos RPGs futuros. Inclusive, foi inspirado em Super Heroes 2044 e também em um RPG de fantasia criado por Steve Jackson, que em 1981 a editora Hero Games lançou Champions, outro RPG que se propunha simular o mundo dos quadrinhos de super-heróis, trazendo regras mais elaboradas e menos limitantes. Aqui os jogadores contavam com um sistema de pontos para a criação de personagens, onde o jogador possuía um número pré-determinado de pontos que poderia gastar para aumentar seus atributos e comprar poderes. Os poderes em questão se baseavam em efeitos que eles poderiam causar, permitindo ao jogador soltar a imaginação na descrição dos poderes de seu personagem. Por exemplo, um efeito de paralisação poderia ser representado por poderes congelantes, ou por uma teia, ou por eletricidade. Além de atributos e poderes, havia perícia, desvantagens e outros traços que permitiam uma boa diversidade de personagens. Podemos ver aqui o enorme salto que os super-heróis tiveram no RPG em poucos anos. E esse sistema de pontos e efeitos continua sendo usado até hoje nos RPGs de heróis. Os dados utilizados nesse jogo também eram de 6 lados. Sendo mais específico, os jogadores deveriam rolar 3 dados para resolver os desafios do jogo. Da mesma forma que era feito em GURPS, um famoso concorrente de D&D da época, do qual falaremos mais à frente. Champions já conta com 6 edições, a mais recente delas tendo saído em 2010, sendo considerado um dos mais complexos RPGs devido ao seu alto simulacionismo. E também ganhou uma espécie de spin-off na década de 90, o Hero System, que se utilizava das regras de sua 4ª edição. Mas vamos voltar um pouquinho, pois ainda há muito o que falar da década de 80. Conforme o sucesso e fama dos RPGs ia aumentando, é claro que grandes editoras como a Marvel e a DC não iam ficar de fora dessa onda. E assim tivemos em 84 a publicação de Marvel Super Heroes RPG, feito pela TSR, a mesma editora responsável por D&D. O sistema de regras desse RPG ficou conhecido como Phase Rip, uma referência aos 7 atributos básicos de personagem desse jogo: Fighting, Agility, Strength, Endurance, Reason, Intuition e Psyche. Cada atributo tinha um rank para determinar o quão bom o personagem era nele, e quanto maior fosse o rank, mais pontos você teria que gastar nesse atributo. Havia uma tabela que ilustrava tudo isso, além de facilitar os testes, pois sempre que você rolava os dados, você só precisava consultar essa tabela e ver o nível do sucesso obtido através dos valores demonstrados. Por falar em dados, Phase Rip utiliza um D100, ou seja, 2 dados de 10 lados, um representando as dezenas e outras unidades, gerando valores de 1 a 100, e assim seus testes se baseavam em porcentagem, uma boa diferenciação para os outros jogos. Havia mais regras envolvendo talentos, poderes e uma evolução baseada em karma bem interessante. Marvel RPG era um sistema simples de jogar, mas que dava muita liberdade e possibilidade aos jogadores para criarem seus heróis e se aventurarem pelo mundo da Marvel.
e esse foi com certeza um dos mais importantes RPGs de super-heróis criados. Ele contou com várias expansões e até hoje é possível encontrá-lo para jogar. Também é possível encontrar uma nova versão de Phase Rip, perfeito para qualquer jogo de heróis. Em resposta à Marvel, em 85 a DC Comics publicou seu próprio RPG, baseado nos heróis de sua autoria, o DC Heroes. Esse RPG também contava com um sistema de pontos para a criação de personagens, e cada personagem possuía 9 atributos ligados aos aspectos físico, mental e espiritual, e seu principal diferencial era a evolução exponencial dos poderes, em que uma pontuação 2 significava o dobro de força, 3 significava o quádruplo, 4 significava 8 vezes, eu já não sei o termo para isso, e por aí vai. DC Heroes contou com 3 edições e com várias expansões que se aproveitavam muito da mitologia da editora. O final da década de 80 foi marcado com talvez o mais famoso RPG de super-heróis dessa época, GURPS Supers. Criado por Steve Jackson, GURPS em si é um sistema genérico de RPG, feito para funcionar em qualquer tipo de história que os jogadores quisessem jogar, e foi um grande rival para D&D nos anos 80 e 90. Suas regras são conhecidas por serem um tanto quanto complexas, mas capazes de dar muitas opções aos jogadores, e seu sistema se baseava no uso de 3 dados de 6 lados. Dentre os vários suplementos de GURPS, tivemos em 89 o GURPS Supers, trazendo toda uma ambientação super-heróica para esse sistema. Seu sistema de criação de personagens se baseia na compra de habilidades e de poderes, e a quantidade de pontos disponíveis depende do nível de poder da campanha, o que se tornou comum na maior parte dos RPGs de super-heróis. Apesar de não chegar no nível de complexidade ou simulacionismo de Champions, é um jogo que acaba funcionando melhor para histórias mais realistas, como Watchmen. Agora, nós vamos falar do surgimento daquele que pode ser considerado o mais famoso RPG de super-heróis da atualidade: Mutantes e Malfeitores. Com o lançamento da terceira edição de Dungeons & Dragons em 2000, a TSR lançou uma licença aberta das regras utilizadas em D&D, de forma que qualquer um poderia criar um cenário ou jogo que utilizasse como base as regras de D&D terceira edição, o chamado Sistema D20. E foi o que o game designer Steve Cancel fez com Mutantes e Malfeitores. Publicado pela editora Green Ronin em 2002, Mutantes e Malfeitores, ou Mutants and Masterminds no original, permitia jogar com super-heróis utilizando as conhecidas regras de D&D, envolvendo um dado de 20 lados e os clássicos atributos Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria e Carisma, contando, é claro, com variações para a utilização de poderes, já que, diferente de D&D, não há classes nesse jogo. O jogador compra poderes e habilidades diferentes para compor seu herói, com o já falado sistema de pontos. Antes de continuar, vale falarmos do lançamento nacional de 2003, o Supers, um RPG baseado no sistema Daemon. Daemon é um sistema genérico que se utiliza de um dado de 100 lados, semelhante ao já citado Marvel RPG, mas ele conta com regras próprias. E Supers trazia toda a ambientação de super-heróis para o RPG Daemon, apresentando vários poderes e possibilidades para a criação de diferentes heróis. Essa com certeza foi uma boa opção para o público brasileiro nos anos 2000, principalmente para quem já curtia outros RPGs da linha Daemon, como Trevas e Anime. Voltando para Mutantes e Malfeitores, em 2005 foi lançada sua segunda edição, na minha opinião um dos melhores RPGs já feitos. Ele seguia com sua base no sistema D20, mas expandia muito o que foi mostrado em seu antecessor. Diferente de outros jogos como D&D, que conta com uma variedade de dados para o dano, D20 é o único dado que você precisará utilizar nesse jogo, já que o dano é calculado de uma forma diferente. Os personagens não possuem pontos de vida. No lugar disso, a intensidade com a qual ele é atingido por um golpe determina se ele continua de pé ou não. Dessa forma, é possível derrubar aquele chefão extremamente forte com um único soco, se você der sorte. Além disso, quanto mais ferimentos ele for recebendo, mais fácil fica para derrubá-lo no próximo ataque. Isso traz um dinamismo e ferocidade enorme para a batalha, podendo transformá-la em uma verdadeira cena dos quadrinhos. A variedade de poderes e habilidades para compor seu herói é enorme, e seus suplementos tornaram infinitas as possibilidades, já que foram introduzidas regras para a criação de novos poderes. E o livro básico traz uma ampla e bem explicada história dos quadrinhos de super-heróis e vale muito a pena ser conferida. Seus suplementos também trouxeram os elementos de espionagem e magia e sobrenatural visto nas histórias em quadrinhos. Existe também um suplemento baseado nos mangás e animes.
Em 2011, Mutantes Malfeitores ganhou sua terceira edição, conseguindo a façanha de melhorar o que já era incrível. Essa edição se afasta mais ainda de D&D, substituindo os clássicos 6 atributos por 8 novos: força, vigor, agilidade, destreza, luta, intelecto, prontidão e presença, que agora começavam no 0 no lugar de 10, como é comum em D&D e jogos similares. Isso é só o começo de suas diferenças, e essas mudanças foram muito positivas, pois deram mais liberdade à proposta desse jogo. A forma como os poderes são utilizados também mudou, pois agora o que o livro oferece são efeitos que você pode comprar para construir seus próprios poderes, seguindo um pouco a pegada do já mencionado Champions. Ei, se ficou interessado em jogar Mutantes Malfeitores, dá uma olhada na Amazon, é só acessar os links na descrição desse vídeo. Você vai encontrar produtos da terceira e segunda edição de Mutantes Malfeitores. Assim você também dá uma ajuda para o canal. Vale mencionar ainda que o universo da DC ganhou uma adaptação mais recente para as mesas de RPG, chamado DC Adventures, que nada mais é do que um cenário para Mutantes e Malfeitores terceira edição. E da mesma forma que nos anos 90 tivemos um cenário de super-heróis para GURPS, os RPGs genéricos da atualidade também possuem seus próprios cenários de super-heróis, como é o caso de Savage Worlds, um famoso RPG que conta com regras práticas para histórias de ação e aventura. Ele possui um sistema bem diferente e interessante, pois aqui cada atributo e perícia é representado por um dado diferente, que pode ser um D4, um D6, D8, D10 ou D12, dependendo do quão alto for o nível dele, e é esse o dado a ser rolado quando você fizer um teste. Também não há pontos de vida aqui, no lugar disso o jogador acumula ferimentos até não aguentar mais e cair. Não existem classes nesse jogo, você monta seu personagem com perícias e talentos e desvantagens, e o suplemento Super traz muitos poderes e características novas para a criação de diferentes super-heróis. Outro RPG vindo de um sistema genérico é o Icons, baseado no sistema de regras de Fate. Esse sistema utiliza dados Fuge, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas são dados de 6 lados que possuem em suas faces um positivo, um negativo ou um espaço vazio. Suas regras focam num jogo mais narrativo do que estratégico, trazendo uma forma bem interessante de jogar histórias de super-heróis, além de permitir a criação de uma boa variedade de personagens. É enorme a quantidade de RPGs baseados em super-heróis que foram lançados ao longo das décadas. É impossível falar de todos eles aqui. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de falar de mais um jogo. Muitos devem achar que todo super-herói pertence a Marvel ou a DC, mas existem e existiram outras editoras nesse ramo, como a Image e a Malibu Comics, e se tivemos RPGs da Marvel e da DC, por que não poderíamos ter dessas outras editoras? Em 2014 foi lançado Valiant Universe RPG, um RPG baseado nos heróis da editora Valiant, como Bloodshot, interpretado por Vin Diesel no filme de 2020 que ninguém viu. Valiant Universe se baseia em regras simples e práticas com maior foco na narrativa, vindos de um outro RPG, o Cosmic Patrol, que tem como ambientação uma ficção científica de exploração espacial nos anos 50. Mas aqui, tudo isso é substituído pelo universo de super-heróis da Valiant. E por se inspirar em heróis tão diferentes do que estamos acostumados a ver, vale a pena uma conferida. E para encerrarmos, se você curte o Lanterna Verde, o clássico herói da DC, nós da Taberna de Contos também temos publicado em nosso site regras para jogar como Lanterna Verde em Tormenta 20 e em D&D 5ª edição. É só acessar o link na descrição desse vídeo e conferir. Nós vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo quais RPGs de super-heróis você já jogou e qual é o seu preferido. Lembre de curtir e se inscrever, e valeu pessoal, até a próxima!